Maravilha, meus amados, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Hoje nós falaremos um pouco na nossa série Heróis da Fé sobre Raabe, lições que aprendemos com Raabe. Então abra sua Bíblia no livro de Hebreus, o nosso texto base, Hebreus capítulo 11, versículo de número 31, e depois vamos para o livro de Josué, capítulo de número 2. Primeiro, Hebreus capítulo 11, verso de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé, Raabe, a prostituta, alguns textos falam a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Livro de Josué, olha lá para o começo da Bíblia. Livro de Josué, capítulo de número 6. Vamos no 6, depois a gente vai para o 2. Vamos para o número 6, capítulo de número 6, a partir do verso de número 20. 6, verso de número 20. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia! Oh, saudade de ouvir esse povo glorificando, gente. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes a buzina, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade, e tudo quanto na cidade haviam destruíram, totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, ao gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse a 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tem de jurar. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, ao seu pai, a sua mãe, aos seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-no fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família do seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros de Josué, que assim ele tinha enviado a espiar a Jericó. Espírito de Deus, fale ao coração dos teus filhos, aonde estiverem nos ouvindo. Tenham, ó Deus, liberdade para comunicar a tua graça. Tenha liberdade, Senhor, para nos ensinar e comunicar aquilo que o Senhor tem para esse tempo. Nós abrimos os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz e o nosso coração, ó Deus, para recebermos a tua palavra. Ensina-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Raabe foi uma mulher que de maneira extraordinária se levantou para mudar a história da sua vida, se levantou para mudar a história da sua família, se levantou para entrar no rol dos heróis da fé. Uma mulher que viveu uma vida estigmatizada por suas práticas, estigmatizada por problemas sentimentais que rodeavam constantemente as suas práticas.
Estamos falando aqui de aproximadamente 3.500 anos atrás. Estamos falando de uma mulher que vivia em cima de uma muralha, que tinha sua casa em cima de uma muralha, uma fortificação, uma fortaleza em uma cidade chamada Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, mas era atolada em imoralidade, atolada em idolatria, assim como as suas práticas pecaminosas infectaram aquele ambiente, chegaram até as narinas de Deus, a ponto de que Deus trouxesse uma sanção de condenação, uma sentença condenatória a Jericó, dizendo ao povo: olha, o povo de Israel, vocês vão precisar de chegar até a Canaã, mas no meio do caminho tem Jericó. Jericó tem sido uma terra idólatra, Jericó tem sido uma terra imoral, Jericó tem sido uma terra que tem se esquecido do Deus de Jacó, ou na verdade nunca se deu conta de adorar ao Deus de Jacó, até porque Jericó era uma cidade pagã, adoravam a outros deuses, aos deuses do Egito. Então Deus falou: olha, esse povo tem cheirado mal as minhas narinas, eu vou dar essa cidade a vocês, vocês vão passar por eles, vai derrubar essas fortificações que nenhum reino até hoje conseguiu derrubar, que nenhum rei conseguiu adentrar, que nenhum governador conseguiu invadir. E esse era o ego, o status que haviam sobre o coração do povo de Jericó. Jericó era impenetrável, até que um dia ele se deparou com o Deus de Israel, aquele que tem o poder, aquele que tem a chave da vida e da morte, aquele que pode tudo e todas as coisas, aquele que tem o controle de tudo e de todas as coisas. Eu quero começar nesta manhã liberando uma palavra profética sobre a sua vida. O Deus da qual nós servimos, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sobre as mãos dele está todo o poder, todo o governo, toda a autoridade. Se ele disser vai abrir, abre a porta. Se ele disser vai fechar, fecha a porta. Se ele disser vai morrer, morre. Se ele disser eu vou dar vida, eu dou. Porque nós servimos um Deus poderoso nessa terra. Nós servimos um Deus que tem o comando de tudo. Não é uma cidade fortificada que paralisa o povo de Deus. Não é uma circunstância ou uma crise que tenha se estipulado ou se tenha estabelecido diante do Deus Todo-Poderoso que pode paralisá-lo. Ele tem poder para resolver. Ei, se você tem vivido causas que você tem dito na sua vida: Senhor, essa causa é impossível, eu não sei se eu vou conseguir sair dessa, eu não sei se eu vou conseguir romper essas minhas limitações, essa muralha é intransponível, essa dificuldade está fora do meu alcance, eu não consigo ultrapassar essas limitações. O Senhor está liberando nessa manhã uma palavra de vida para você, uma palavra de ânimo para você, dizendo: se levante, continue caminhando, não desista, creia, Ele é poderoso para colocar essas muralhas por terra. Aleluia. Josué, sabendo disso, que ele deveria rodear aquelas muralhas 7 vezes, depois do último dia mais 7 vezes, uma vez por dia durante 7 dias, e no último dia mais 7 vezes, Josué mandou 2 espias a observar Jericó. E olha que Josué era bom desse negócio de espia. Foi ele que foi enviado por Moisés para espiar a terra de Canaã e saber se a terra era terra boa. Como uma estratégia militar, ele sondou a terra antes. Existia assim em Jericó uma mulher por nome de Raabe. Raabe vivia, a Bíblia nos ensina e nos demonstra com sua história no livro de Josué, capítulo de número 2, que conta-nos um pouco mais sobre a história de Raabe. Existia uma mulher que
que vivia nessa cidade. Essa mulher era estigmatizada por sua conduta, pela sua prática, pelo seu coração, desde a sua nascença. Raabe significa arrogância. Olha só, Raabe significa arrogância. Segunda coisa que era difícil e ela já estava estigmatizada, Raabe era pagã. Ela adorava os outros deuses. Terceira coisa que ela tinha, Raabe era uma prostituta. Raabe tinha de tudo para não dar certo. Raabe tinha de tudo e de todas as coisas para viver rejeitada. E se você observar em quase todos os textos, se não todos os textos que citam sobre Raabe, sempre fala Raabe a prostituta, Raabe a meretriz, Raabe a mulher da vida, sempre estigmatizada por conta daquilo que ela vivia, aquele peso que ela vivia. Então eu comecei a questionar ao texto por que os espias escolheram a casa de uma meretriz. Porque os espias escolheram a casa de Raabe, uma mulher arrogante, uma mulher que adorava outros deuses, uma mulher que vivia longe, distante do padrão que Deus assim tinha planejado ou inspirado aos seus filhos. Primeira coisa que eu vejo, por que Raabe foi a escolhida? Primeiro, porque ela vivia em cima do muro. Em cima dos muros eram os lugares de fácil visualização. Ali em cima do muro, qualquer espia conseguia ter acesso a quem entrava e quem saía da cidade. Como é que era o povo de dentro e como é que estava o povo fora. Segunda coisa, por que os espias escolheram Raabe, que vivia em cima daquele muro? Porque ali era o lugar onde todos os mercadores de todas as regiões vinham para noticiar o que estava acontecendo fora. Os mercadores vinham para fazer negócios dentro da cidade de Jericó, e eles vinham até a porta e aproveitavam para poder ter relacionamentos com aquela mulher, para viver ou dar a ela uma vida abusiva, uma vida da qual ela não tinha ainda uma identidade, da qual ela não tinha uma expectativa. E aqueles homens chegavam, e eu acredito assim, aqueles homens chegavam a Raabe e diziam: Raabe, você sabe o que está acontecendo lá fora? Você sabe que o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram com prata, eles saíram com ouro, e o Deus deles abriu o mar no meio do caminho, abriu o mar vermelho, eles passaram de pés enxutos. Você sabe o que aconteceu, Raabe? E Raabe ficou assim desesperado, dizendo: o que aconteceu? Que Deus é esse que fez isso? E aí os mercadores viraram para Raabe e falaram: Raabe, esse é o Deus de Israel, ele faz o povo dele sair de um tempo de escravidão, levá-los no meio do deserto para uma terra prometida que eles nunca tinham visto, e ainda no meio do caminho eles fazem atravessar por meio do mar vermelho. Raabe ficou ali apaixonada por aquilo que eles ouviam. Depois vinham outros mercadores e falavam: Raabe, você está sabendo o que está acontecendo no meio do deserto? Tem uma multidão que está caminhando no meio do deserto, Deus tem dado para eles terras, eles têm vivido no meio do deserto. Olha, no meio do deserto eles estão pedindo, estão com fome. Sabe o que acontece? O Deus deles, chamado Deus de Israel, mandam codornizes no meio do deserto. Eles pegam as codornizes e comem. Sabe quando eles estão precisando de fazer um bolo, de fazer um pão no meio do deserto, eles não têm alimento, Deus manda para eles um negócio chamado maná. Que é o que é isso? Maná é um pó. Eles faziam isso de um bolo, faziam isso, o pão, faziam isso, e eles se alimentavam. Raabe começou a encher o coração dela de esperança, expectativa e crença, porque todas as vezes que nós observamos os milagres de Deus, o nosso coração é transformado, mas quando vivemos com Deus, a nossa vida é mudada.
Enquanto Raabe estava vendo os milagres que Deus fazia no meio do deserto com o povo de Israel, o coração dela estava sendo modelado, o coração dela estava sendo mudado, mas ela estava já planejando na mente: eu preciso de ter uma experiência radical que vai mudar a minha vida. E aí ela recebia notícia e os mercadores entravam e falavam: olha, você está sabendo daquele povo que está lá no meio do deserto? Eles passaram no meio do Mar Vermelho, eles comem codornizes, eles têm o maná, e sabe o que acontece mais, Raabe? Na noite do deserto, quando está muito frio, um frio intenso, como chega no deserto, chega abaixo de 40 graus, muito frio. Sabe o que acontece? O Deus de Israel, o Deus deles, manda uma coluna de fogo para clarear o caminho deles e aquecê-los no meio do deserto. E quando está de dia, que o sol está escaldante, chegando a 45, 50 graus no meio do deserto, sabe o que acontece, Raabe? Deus de Israel, o Deus deles, manda uma nuvem para guardá-los do sol escaldante. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Quando aqueles 2 espias foram adentrar a terra, eles foram até a casa de Raabe, porque sabiam que na casa dela era uma casa aberta, todo mundo entrava, todo mundo saía, todo mundo ia e aproveitava daquela mulher. Mas aqueles 2 espias foram com uma outra intenção. O pensamento daqueles 2 espias não era ter mais um tempo de relacionamento com aquela mulher, não era abusá-la mais uma vez. Imagina quantos homens passavam ali, contavam história, abusavam daquela mulher e iam-se embora, e aquela mulher com o coração saía dali, o coração dela magoado, inchado, pendente de uma esperança, a expectativa de uma mudança que pudesse vir à sua vida, uma mudança que pudesse vir à sua história, uma mudança que poderia mudar o rumo da sua casa. Ela estava numa expectativa até que entraram aqueles 2 espias, e quando entraram aqueles 2 espias, eles falaram: olha, nós viemos para olhar a terra. E quando elas identificaram, quando Raabe identificou que os 2 espias vieram do povo de Israel para poder rodear, ela já tinha as informações. Se você olhar comigo lá no capítulo 2, volta um pouquinho aí, algumas folhas, capítulo 2, no versículo 10, ela diz assim: olha, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Quando vocês saíram do Egito, o que fizestes os 2 reis, os amorreus, Seom, Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste? Ou seja, nós já temos notícias aqui, Raabe falando para os espias, nós já temos notícias aqui, o que é que Deus tem feito na vida de vocês. Ele abriu o Mar Vermelho, vocês estão possuindo terras, Ele tem cuidado de vocês. Quem sou eu para não dar guarida para 2 homens, sabendo que vocês viverão, e eu quero viver também a transformação do céu sobre a minha casa, sobre a minha vida. Pode entrar, eu vou dar guarnição para vocês, pode entrar, espiar a terra, olhar quais vai ser. Quem sou eu para poder ir contra aqueles a quem Deus está levantando para ser uma transformação, para gerar um tempo novo? Vocês vão entrar aqui, vão destruir isso daqui, porque eu sei que o Deus de vocês é poderoso para fazer milagres e realizar algo poderoso. Então Raabe se alia ao povo de Deus e diz a eles assim: olha, eu vou guardá-los aqui e pode ficar tranquilo. Então os espias fizeram ali uma aliança com Raabe, dizendo: olha, se você nos guardar, pode ficar tranquilo, que nós vamos derrubar tudo, toda a cidade será destruída, mas vocês serão guardados, você e toda a sua casa. 3 lições que eu aprendo com Raabe. Primeira delas, Raabe creu na promessa e fez parte do livramento de Deus. Raabe creu na promessa e fez parte do livramento de Deus. Raabe não se preocupou com o que os deuses pagãos poderiam dizer no Egito.
Raabe não se preocupou com o que o rei de Jericó iria dizer para ela, porque o rei a conhecia, porque os homens da cidade a conheciam, porque ela ficava em um lugar em que era de forma até depreciosa para todo o povo, porque ela ficava de acesso em casa que todo mundo entrava, que tudo quanto é que homem acessava. Aquela mulher viveu um tempo abusado, mas ela tinha no seu coração, ela tinha na sua alma a convicção de que um Deus poderoso, um Deus que era onipotente, o Deus que tinha feito o mar se abrir, um Deus que tinha dado cidades e guerras ao seu povo, um Deus que tinha dado provisão e cuidado para o seu povo no meio do deserto. Ela creu que esse Deus poderia lhe dar livramento no tempo da guerra. É isso que nós precisamos de ter, convicção, certeza de que o Deus da qual nós servimos, Ele é poderoso para nos dar o livramento certo no tempo oportuno. Por isso, creia em Deus. O que fez essa mulher entrar no hall foi a sua fé. A fé dela, ela poderia muito bem ter dado guarida, e os espias falaram: não estou nem aí, você vai morrer também, porque a promessa que Deus tinha dado, a sentença que Deus tinha dado era o seguinte: olha, vamos destruir tudo, a cidade inteira, a cidade será considerada como anátema, amaldiçoada, não vão pegar nada da cidade, a não ser prata, ouro, que vai para a casa do Senhor, o resto, tudo é anátema, mata tudo, bois, mulheres, homens, tudo. Então aqui aquela mulher, ela creu na promessa, sem nem saber se ela viveria a promessa. Sabe o que é isso? Confiança em Deus. Precisamos nesses tempos termos a nossa confiança restaurada em Deus. Senhor, será que vai acontecer? Senhor, será que eu vou ter a provisão? Senhor, será que a mudança vai acontecer? Será que a porta vai abrir? Será que a resposta vai vir? Será que a cura vai aparecer? Ei, confia no Senhor, deleita o teu coração no Senhor, descansa no Senhor. Ei, Deus está te chamando, meus amados. Igreja do Senhor, Fluir Church, Deus está nos chamando a vivermos um tempo de confiança nas promessas do nosso Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Segunda lição que eu aprendo com Raabe: Raabe não se incomodou com os estigmas do passado, mas em ousadia ela salvou a sua vida e toda a sua casa. Ela não se preocupou. Lá vai a prostituta Raabe. Todo mundo tinha uma nomenclatura para ela. Lá vai o fulano de tal. Lá vai o mal pagador. Ela não se estigmatizou com aquilo. Ela tinha a sua identidade restaurada. Ela tinha identidade restaurada. Ela entendeu que a partir do momento que ela entregasse o seu coração ao Senhor e confiasse plenamente nele e saísse das suas práticas, a sua vida seria mudada, a sua geração seria alterada, e tudo aquilo que se levantaram contra ela, ou ainda levantariam-se contra ela, seria condenado em razão das ações delas, porque as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. A atitude que Raabe teve de querer transformação, de ter uma transformação da sua vida, gerou um milagre, e os estigmas do passado não a condenaram, porque ela já tinha optado na sua vida em querer mudança. As pessoas e os pesos das palavras não podem nos paralisar. Raabe tinha certo disso, que o propósito de Deus sobre a vida dela era muito maior
do que o lema ou título de prostituta que ela tinha. O terceiro segredo que eu vejo da vida de Raabe: o futuro de Raabe foi definido através de uma aliança. A aliança feita com 2 espias alteraram o futuro glorioso que Raabe trouxe, não só para ela, mas para todos da sua geração. Raabe habitou entre os israelitas, casou-se com Salmão, deu à luz a Boaz, que foi bisavô de Davi, tornando-se assim da linhagem de Jesus. Aleluia! Eu vou repetir para você, olha, Raabe habitou entre os israelitas, casou-se com Salmão, deu à luz a Boaz, foi a ele assim bisavô de Davi, tornando-se assim na linhagem de Jesus, a mulher que tinha sido estigmatizada, rejeitada, sendo ela parte da linhagem do Messias. Aleluia! Ela foi tataravó de Davi, porque uma aliança pode mudar o rumo da sua história. Uma aliança pode mudar o rumo da sua história. É por isso que eu abro aqui um parênteses dizendo para você: saiba com quem você faz alianças na sua vida. Saiba quais são as alianças que você está fazendo. Saiba com quem você está se aliançando. Existem alianças que podem ser perpétuas e lhe gerar bênção, mas existem alianças que, se estiverem debaixo de maldição ou fora do padrão e do governo de Deus, te trarão condenação e juízo. Existem pessoas que não sabem porque vivem em desgraça, porque vivem em condenação, porque se alianciam com pessoas erradas, se alianciam com pessoas que não têm o mesmo propósito, se alianciam com pessoas que não têm o mesmo coração, faz formalizações, sociedades com quem não tem nada de Deus para lhe oferecer, com quem não tem um coração entregue ou sujeito ou submisso a Deus para lhe honrar em tudo. Ei, saiba quais são as suas alianças. As alianças que você faz definirão o futuro que você irá viver. As alianças com quem você tem, as alianças com quem você firma, podem definir muito bem um futuro de sucesso ou um futuro de desprezo, angústia e insucesso na sua vida. Saiba quais são as alianças que você pode fazer, com quem você pode fazer. Analise antes de fazer uma aliança a responsabilidade, a paixão e o amor que essa pessoa tem por Deus. O caráter dela, se é um caráter ilibado. A visão dela, se a visão dela é centralizada naquilo que Deus está liberando. Ei, saiba e entenda, existem pessoas que sofrem, existem pessoas que vivem debaixo de peso, de jugo, porque se alianciam com pessoas erradas. Pessoas se alianciam no relacionamento, escolhem pessoas que não são as pessoas corretas, que vão lhe fazer feliz. E eu não falo só de ser crente, eu digo de ser pessoa temente a Deus, pessoa responsável, trabalhadora. Existem jovens, quantos jovens a gente não passa, não aconselha, que se relacionam com pessoas que não têm nada de Deus, que não acrescentam, é o bonitinho, é o cabelinho no gelzinho, é aquele da roupinha de marca, é a bonitinha, mas que não tem responsabilidade com o reino de Deus, se alianciam com o inimigo. Ei, sabe o que acontece? Sansão se aliançou com uma filisteia e viveu um prejuízo na sua vida, terminou o seu ministério como um palhaço, de profeta passou a ser um palhaço. Nós vamos falar de Sansão, vai ser a última ministração. Mas aqui, querido, a aliança nos traz uma responsabilidade. Primeira delas, de não vivermos sozinhos. Não viva sozinho. Se aliancie com Deus, se aliancie com a igreja, se aliancie com o seu pastor, se aliancie com o seu ministério, se aliancie com sua responsabilidade, com a obra de Deus, com o reino de Deus, e principalmente se aliancie com Deus.
Cristo morreu para que tivéssemos uma aliança banhada no sangue vertido na cruz do Calvário, para que tivéssemos acesso ao trono da graça por meio da salvação. Quarto e último, e aqui finalizo: não deixe que o medo paralise o propósito de Deus na sua vida. Raabe poderia muito bem dizer: eu não vou colocar em risco a minha vida, eu não vou colocar em risco a minha família, eu não vou colocar em risco a cidade. Mas Raabe sabia que somente o Deus de Israel poderia lhe dar livramento no tempo oportuno. O medo excessivo pode atrasar o propósito de Deus na sua vida. Guarde isso: o medo excessivo pode atrasar o propósito de Deus na sua vida. Medo do amanhã. O medo do amanhã pode me impedir de viver os milagres de hoje. Medo de mudança. Medo de posicionamentos que eu nunca tomei na minha vida. Um medo de agir pode trazer um caos para a minha geração. Imagina se Raabe não se posicionasse em querer uma transformação e dizer: olha, eu quero mudança, eu me coloco aqui, eu corro risco, mas eu quero mudança. Imagina se ela não tivesse proposto a isso. Ela correu risco para que dela viesse a linhagem de Jesus. Ela correu risco para que a geração dela vivesse a bênção que veio sobre ela. Martin Luther King diz algo interessante, dizendo que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. O medo provoca a omissão. O medo nos deixa omissos. O medo paralisa-nos de agirmos ou bloqueia-nos de agirmos quando deveríamos agir. Bloqueia-nos de falarmos quando deveríamos falar. Bloqueia-nos de posicionarmos quando deveríamos nos posicionar. E quando nós não nos posicionamos ou não agimos, nos tornamos escravos das nossas ações. Nos tornamos escravos do medo, escravos do que vai acontecer, do que vão falar, do que pode ocorrer, sem nem antes preceder o que Deus já planejou sobre nós. Por isso, busque primeiro entender o projeto de Deus para a sua vida. Qual é o plano de Deus para o seu coração e para a sua vida? A partir desse momento que você entender o plano de Deus para a sua vida, o projeto dos céus para o seu coração e para a sua vida, você viverá sem medo de agir, sem medo de se posicionar, sem medo de se colocar à disposição no meio do caos para viver o milagre. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Espírito Santo, nós louvamos ao teu nome. Nós queremos, ó Deus, nessa manhã, como aprendermos, ó Deus, com Raabe, nós queremos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ajuda os teus filhos, nos ajuda-nos, ó Deus, a vivermos em ousadia, a termos intrepidez, ó Deus, para vivermos, ó Senhor, aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Traga-nos, ó Senhor, a esperança do livramento do Senhor, ó Deus, de vivermos nesse tempo de caos, nesse tempo, ó Deus, da qual a igreja está vivendo, ó Deus, amedrontada por pressões desse mundo, para que possamos viver, ó Deus, um tempo espetacular do teu Espírito. Nós te pedimos, levanta-nos, ó Deus, em ânimo, levanta-nos em ousadia, levanta-nos em intrepidez, nos dê alianças sadias, nos livra-nos, ó Deus, de aliançarmos com pessoas erradas, de aliançarmos com palavras malignas, de aliançarmos com pessoas que não têm a visão, o coração e a paixão no teu reino.
Ó Deus, leva-nos e levanta-nos, ó Senhor, a cumprirmos o teu propósito, a sermos a tua resposta para esse tempo, a tua resposta para esta geração, assim como Raabe foi a resposta para a sua geração. Nós queremos ser a resposta do Senhor para a nossa geração atual e a que há de vir. Queremos corresponder, ó Deus, ao teu propósito. Nós te pedimos, tenha liberdade, Espírito de Deus, para que nenhum estigma, Senhor, cravado sobre nós, ó Senhor, dizendo que não podemos, dizendo de que não conseguimos, ó Deus, iremos conseguir, de que não temos força, de que não temos fé, de que não temos ousadia. Quebramos esses estigmas pelo poder da tua palavra e nos levantamos em autoridade, certos que a promessa vem dos lábios do Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que o teu favor seja sobre cada um dos teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que esta manhã, essa palavra e esse culto de celebração tenha enchido o seu coração para viver um tempo espetacular, uma semana de milagres, uma semana poderosa da parte do céu sobre a sua vida. Muito bom celebrarmos ao Senhor, nem que seja de forma online. Esteja sempre juntinho conosco. Estamos aí à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer aconselhamento. Estamos abertos. A igreja ela está autorizada para funcionamento, para aconselhamento, para tempo de oração. Portanto, se você precisa de oração, precisa de aconselhamento, precisa de uma direção de Deus, mande-nos mensagem, nos ligue, entre em contato com o WhatsApp da igreja, nos mande pelas redes sociais, a gente vai te atender, vamos atender a sua casa, estaremos orando. Continuamos nessa semana ainda no final do nosso tempo de jejum e consagração e viveremos um tempo espetacular do céu sobre a nossa vida até o final desse mês. Eu creio que Deus será conosco. No meio dessa batalha continuamos remanescentes e seremos livrados, libertos pelo sangue de Jesus. Muito bom celebrar o Senhor, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo espetacular na sua casa, com a sua família, com um almoço precioso, delicioso em família, e que você possa viver o melhor dos céus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo e Eterno seja sobre a tua vida, tua casa, tua família, desde agora para todo sempre. Nos encontramos na quarta-feira no culto da palavra. Beijo no coração, amo a todos, forte abraço e até o próximo encontro, querendo Deus.